Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra, dia 8 de março. Quero meditar com você Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará a falta que vós cometestes. Palavra da salvação. Veja que a palavra de Deus é: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Não é a quantidade de palavras que conta, não. Deus não está lá preocupado com a quantidade. Nós temos que, quando rezamos, minha gente, nós temos que, o que Deus quer ver quando a gente reza? Deus quer ver uma oração, e veja qual é a oração que o agrada. É aquela oração que está atrelada à minha vida. Veja que Jesus fala: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Ou seja, não adianta rezar e viver como pagão. Não agrada a Deus uma oração que não muda a minha vida. Não agrada. Então isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que está na igreja há anos, tem muita gente que reza há anos, mas a vida não muda. Tem alguma coisa errada com a oração dessa pessoa. E às vezes será que você já ouviu esta frase? Você vai tanto para a igreja e continua desse jeito? Você vai tanto para a igreja e é essa pessoa? Às vezes os pagãos já questionaram você. Às vezes os pagãos veem que você tem vida de pagão, como eles. Portanto, qual é a oração que agrada a Deus? Aquela que está atrelada à minha vida, ou seja, aquilo que eu rezo, eu preciso viver. Aquilo que eu rezo, eu preciso viver. Nós estamos hoje diante de uma oração que todos nós sabemos de cor. Aprendemos desde criança a rezar o Pai Nosso. A pergunta é: esta oração foi Jesus que nos ensinou? Eu estou rezando mecanicamente? Ou eu coloco esta oração na minha vida? Então, se eu estou rezando o Pai Nosso mecanicamente, esta é uma oração que não tem agradado a Deus. Agora, qual é a oração que agrada a Deus? Quando eu coloco o Pai Nosso na minha vida. Então, esta é a questão: colocar o Pai Nosso na minha vida. Em outras palavras, rezar o Pai Nosso e não vivê-lo, eu estou mentindo para Deus. Então, eu posso estar proclamando o Pai Nosso e na minha proclamação do Pai Nosso eu posso estar mentindo para Deus. Olha que coisa séria. Veja. Pai Nosso que estais nos céus. Primeira coisa, se colocar diante de Deus como Pai. Eu sou filho, Tu és meu Pai. Santificado seja o Teu nome. Em tudo que eu faço, Deus precisa ser santificado. Em tudo que eu faço, Deus precisa ser honrado, nas minhas palavras, nas minhas ações. Venha o teu reino. Eu preciso desejar o reino de Deus.
Não este mundo, não as coisas do mundo, não. Eu preciso desejar o reino de Deus na minha vida. Veja, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E não faça a minha vontade. Eu não posso viver uma vida fazendo a minha vontade. Não, Deus, faça a tua vontade. Faça a tua vontade aqui na terra como esta vontade é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão do alimento material, o pão de hoje, aquilo que eu preciso para viver hoje, mas também o pão eucarístico. Perdoa as nossas ofensas. Veja, você está pedindo o pão de cada dia, você pede perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, nós dizemos para Deus, eu também estou perdoando aqui na terra quem me ofende, Deus. O Senhor me perdoa porque eu estou perdoando quem está me ofendendo aqui. Veja, tem gente que vai esbarrando nessas coisas. Por exemplo, será que eu tenho feito da minha vida a vontade de Deus? Será que eu tenho perdoado as pessoas? Qual é a oração que agrada a Deus? Qual é a oração que agrada a Deus? Quando esta oração entra na minha vida. Então não adianta eu rezar Pai Nosso se eu não estou perdoando as pessoas. Não adianta eu rezar Pai Nosso se eu não estou querendo que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, se eu quero fazer só a minha vontade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não adianta eu pedir para Deus me livrar da tentação se eu tenho me jogado nas tentações. Não adianta eu pedir para Deus me livrar do mal se eu tenho me lançado sobre o mal. Veja o que o Frei hoje está querendo dizer. Que esta oração que Jesus me ensinou não é para eu decorar e ficar rezando só. Esta oração, ela precisa entrar na minha vida. Então, o que Jesus está dizendo? Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Porque eles usam muitas palavras, mas não mudam de vida. Eu quero que a oração que vocês façam, que vocês fazem, ela entre na vida de vocês. Ou seja, o que vocês rezam, eu quero que vocês vivam. E esta oração agrada a Deus. Então, que o Pai Nosso, ele se torne uma vida nossa. Então, mais do que rezar, mais do que pronunciar palavras, que seja uma proclamação de vida. Sim, eu perdoo aqueles que me ofendem. Sim, eu faço a tua vontade em minha vida, Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.